Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 29 de dezembro. O presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, pede informações sobre um indulto que abrange policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. Informações são praxe processual e deverão ser prestadas pelo presidente da República e pela Advocacia Geral da União. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. União é condenada a restituir lucros com petróleo e gás natural cedidos pelo Estado do Espírito Santo. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, estende prazo para São Paulo compensar dívidas com as perdas de ICMS. E ainda, na retrospectiva 2022 do Supremo Tribunal Federal, o julgamento que validou as suspensões de cláusulas coletivas de trabalho sobre a jornada de motoristas de carga. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, em nome da Corte, prestou homenagens a Pelé. O tricampeão mundial faleceu em São Paulo nesta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de um câncer no colo. Em nota divulgada há pouco, a ministra disse que Pelé foi um artista da bola que encantou gerações com seu talento. Para os brasileiros, o maior jogador de futebol da história. Rosa Weber desejou conforto aos familiares e aos amigos e afirmou que Pelé continuará sendo referência mundial em uma das grandes paixões nacionais, o futebol. E a ministra Weber pediu informações ao presidente da República e à Advocacia Geral da União sobre um indulto de Natal concedido por Jair Bolsonaro no último dia 23. A Procuradoria-Geral da República questiona a parte do decreto que poderá levar ao perdão de policiais condenados pelo massacre do Carandiru. O pedido da presidente do STF, ministra Rosa Weber, faz parte da ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra um trecho do indulto de Natal. Pelo decreto, seriam perdoados da pena os policiais condenados por crime praticado há mais de 30 anos e que na época não era considerado hediondo. É o caso dos PMs que participaram do massacre do Carandiru em 1992, que levou à morte de 111 detentos. Para a PGR, o decreto do presidente Jair Bolsonaro viola a Constituição, que não permite indulto para crimes hediondos. De acordo com o procurador-geral Augusto Aras, a avaliação do crime ser ou não hediondo deve ser feita na data de assinatura do decreto e não no momento do crime. Ele argumenta ainda que regras do direito internacional proíbem a aplicação de indulto a pessoas envolvidas em crimes de lesa humanidade. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, determinou que o presidente da República e a Advocacia Geral da União prestem informações em 48 horas. O prazo termina nesta sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, estendeu o prazo para que o Estado de São Paulo continue a abater as perdas do ICMS sobre gasolina, energia elétrica e comunicações nas dívidas que tem com a União. O novo prazo é até o dia 2 de abril de 2023. No último mês de julho, o ministro Alexandre de Moraes já havia deferido o liminar, permitindo a compensação. Ele considerou ter havido desequilíbrio nas contas dos estados pela perda de arrecadação com as novas alíquotas do imposto sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, determinadas por leis complementares que começaram a vigorar no primeiro semestre desse ano. O novo pedido do estado de São Paulo foi para que a medida fosse estendida, permitindo que a compensação continuasse durante o exercício de 2023. Nesta última decisão, o ministro Alexandre de Moraes voltou a considerar os efeitos das perdas arrecadatórias. Destacou ainda que o Supremo Tribunal Federal tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União que possam comprometer de modo grave ou irreversível a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Por fim, o ministro lembrou que a Corte homologou um acordo entre a União e todos os entes da Federação que prevê a criação de um grupo de trabalho específico para revisar, no prazo de até 120 dias, os critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS.
Por unanimidade, o plenário do Supremo condenou a União a restituir ao Estado do Espírito Santo lucros com petróleo e gás natural cobrados em excesso. O entendimento de que houve desequilíbrio econômico e financeiro na relação contratual com vantagem excessiva para a União. A restituição se refere ao pagamento dos royalties previsto em contrato firmado entre a União e o Estado. No contrato firmado em 2003 e aditado em 2005, o governo capixaba cedeu à União um crédito referente aos royalties futuros sobre a produção de petróleo e gás natural, a ser pago em parcelas mensais. O crédito total foi avaliado em 615 milhões de reais e adquirido pelo governo federal por 350 milhões. Na ação, o Estado alegava que, em razão da grande valorização do barril do petróleo no período de 275% e de um suposto erro na fórmula de cálculo, as quantias pagas à União já teriam chegado a 1 bilhão e 400 milhões de reais em valores corrigidos. O governo do Estado, então, alegou ainda que haveria um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, pois os lucros do governo federal seriam maiores do que os previstos. Mas o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que a entrega de todo o excedente ao Estado não corrigiria o desequilíbrio, mas apenas o faria recair sobre o lado oposto. E, nesse sentido, a União deveria restituir a quantia correspondente somente à metade dos ganhos que excederam o total dos royalties, acrescidos de juros de mora e correção monetária. No próximo bloco, a gente fala sobre uma importante iniciativa da Justiça Restaurativa para promover o diálogo e reduzir conflitos em Mato Grosso. Voltamos já. O Ministério Público Federal ajuizou ação contra a União e o Sebrasp para anular os atos administrativos que eliminaram os candidatos com deficiência de concurso em andamento da Polícia Rodoviária Federal. A ação destaca que os candidatos estão sendo eliminados do concurso nas fases de avaliação de saúde e biopsicossocial pelo único motivo de terem deficiência. Para o MPF, essa eliminação é ilegal por ausência de motivação adequada e por acontecer em momento inadequado do certame, uma vez que a ocasião correta para a verificação dessa compatibilidade seria o curso de formação e o estágio probatório. Segundo o procurador da República, Ângelo Giardini de Oliveira, o edital formalmente atende à exigência legal e permite a inscrição de candidatos com deficiência, mas automaticamente os exclui da seleção pela simples razão deles terem a própria deficiência. Essa não é a primeira vez que o MPF em Belo Horizonte questiona em juízo concursos realizados pela União e Sebrasp. No final de novembro, foi ajuizada a ação contra o concurso da Polícia Federal, em razão da mesma ilegalidade. A ação pede que a Justiça Federal, além de suspender os atos de eliminação dos candidatos com deficiência no concurso de 2021, também determine que os réus façam a adequada análise de compatibilidade das limitações do candidato com as atribuições do cargo na fase adequada, ou seja, durante o próprio curso de formação ou no estágio probatório. Depois de 25 anos de atuação no MPF com outros órgãos, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é oficialmente inaugurado em Minas Gerais. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, foi criado em 1997, mas somente agora, 25 anos depois, inaugurado oficialmente. Ele é resultado de um termo de compromisso firmado entre o Ministério Público Federal e a Fiat Automóveis Brasil S.A. para compensação ambiental por danos decorrentes de irregularidades nos veículos produzidos e comercializados pela montadora. Foi feito um termo de compromisso entre o MPF e a Fiat Automotores em junho de 2010. Nesse acordo, foi estabelecido um cronograma para a elaboração dos projetos de infraestrutura e execução de todas as obras necessárias para a conclusão do processo de implantação do parque. Em setembro de 2022, o ICMBio informou ao Ministério Público Federal que a Fiat cumpriu as cláusulas restantes no acordo. Foi quando o parque começou a sair do papel e se tornou agora uma realidade.
Agora a gente mostra os destaques do Seminário Nacional Simone André Diniz, Justiça, Segurança Pública e Antirracismo, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Na década de 1990, Simone foi recusada para uma vaga de empregada doméstica por ser negra. Embora pessoas negras representem mais da metade da força de trabalho no Brasil, apenas 29% delas ocupam cargos gerenciais. Isso quando há a oportunidade de ter emprego. A taxa de desocupação de pessoas pretas afeta 16% da população, enquanto entre as pessoas brancas não ultrapassa 11,5%, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O direito a um emprego foi negado a Simone Diniz. Ela foi recusada para uma vaga de trabalho como empregada doméstica por ser negra, mas não se calou e denunciou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O seminário, realizado na mais alta corte do Judiciário Trabalhista para debater violações de direitos humanos e preconceito racial, é resultado da coragem dela. Hoje, lutando pelos direitos das pessoas negras, Simone Diniz falou sobre como o episódio mudou a vida dela e como a trajetória virou inspiração na luta por igualdade. Eu acredito que eu sou uma ajudadora. Vamos dizer assim, que as pessoas olham o meu caso, olham o que aconteceu comigo e tenha o meu caso como exemplo, né? E porque se não existisse justiça, hoje eu não estaria aqui, entendeu? Então, para as pessoas saberem que se elas correrem atrás, se elas procurarem os seus direitos, não aceitarem, porque não pode aceitar, entendeu? Não pode se conformar. Você tem que correr atrás. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Karen Luiz Villanova, se desculpou em nome da magistratura pelo tratamento dado a Simone pelo Poder Judiciário. Quando eu fiz o concurso para a magistratura, me disseram que um juiz é um órgão de Estado. Então, rompendo com esse protocolo, eu gostaria de pedir licença a todos e a todas, e como um órgão de Estado, te pedir desculpas em nome do Estado brasileiro. Muito obrigada. O Seminário Nacional Simone André Diniz, Justiça, Segurança Pública e Antirracismo é uma parceria entre o Tribunal Superior do Trabalho, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, com outras instituições do Poder Judiciário, do Governo Federal e da sociedade civil. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, ressaltou que o combate à discriminação racial é um dever de toda a sociedade. Tanto nas decisões que profere, em que reprime de forma veemente, rechaça qualquer atividade, qualquer atitude discriminatória, inclusive com condenação e indenizações por danos morais, porque isso fere os direitos da personalidade, fere a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também na estruturação dos seus próprios órgãos. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Trabalhistas montou um grupo de trabalho específico voltado para as questões de raça e combate à discriminação, e também no âmbito da presidência nós estamos estruturando um grupo de trabalho incumbido de estudar políticas para todo o judiciário trabalhista voltados a esse combate. Campo Verde, Mato Grosso, conta com novos facilitadores que receberam certificados para atuarem nos círculos de paz no município. Uma importante iniciativa da Justiça Restaurativa para promover o diálogo e reduzir conflitos na sociedade. Prevenir conflitos, restaurar relações e possibilitar um novo olhar para reconhecer o outro. No ambiente da Escola Dona Maria Artemi Pires, na cidade de Campo Verde, tem sido assim. É que os professores da unidade escolar foram capacitados para atuarem como facilitadores nos círculos de construção de paz, método da Justiça Restaurativa. Os alunos também participaram das atividades. Essas alunas já reconhecem os benefícios do diálogo. Eu já tive uma rixa com uma amiga minha, mas depois do ciclo da paz a gente voltou mais forte na amizade. Antes tinha muito conflito na escola, muita coisa sem motivo, e a gente aprendeu muita coisa ali.
Para nós, professores, isso também vai nos ajudar, porque professores de área geralmente é um professor mais didático, não é um professor que tenha tanto, assim, se preocupa um pouco com a vida do aluno. Então, para nós, isso vai ajudar bastante. Professoras e professores das unidades escolares do município de Campo Verde vão fazer trabalho em conjunto com o núcleo gestor do Programa Municipal de Práticas de Construção de Paz nas escolas. É um suporte muito importante para as escolas. Nós criamos aqui, a partir desse termo de cooperação realizado no ano de 2022, uma lei municipal que institui, no município a utilização dessa ferramenta que é o Círculo de Construção de Paz, e a gente já tem visto impactos muito positivos na nossa rede. A entrega da certificação para 31 novos facilitadores de círculos de construção de paz foi feita pelo Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, o NUGJUR, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A ideia é oferecer recursos para que a comunidade escolar possa implantar as ferramentas da justiça restaurativa como ações rotineiras nas escolas. Esse Círculo da Paz, ele veio para trazer a paz para todos, Para trabalhar a harmonia entre as pessoas, Me sinto realizada de estar podendo contribuir nas escolas com o Círculo da Paz. Os facilitadores, eles são movidos por essa mudança, por essa chance de fazer a diferença na vida das pessoas. Como são pessoas ligadas à educação ou à rede de proteção, ao convidados para a formação, todos aceitaram a ideia e nós temos desenvolvido com os facilitadores nas escolas municipais, ampliando o ano que vem para as escolas estaduais as práticas de círculos regulares na educação. A desembargadora Clarice Claudino reforça que as ações da Justiça Restaurativa serão fortalecidas ainda mais em 2023. Nós vamos para o próximo ano lançar um desafio, vamos ver qual vai ser a comarca no próximo biênio que vai ter o maior número de facilitadores, fazer com que as práticas restaurativas se fortaleçam, ganhem corpo e adentrem ao máximo de ambientes que for possível. A seguir, os principais julgamentos do Supremo e do STJ na retrospectiva 2022. Voltamos em instantes. Os colegiados responsáveis pelo julgamento de processos de direito público do Superior Tribunal de Justiça baixaram 5.224 processos dos mais de 5.700 recebidos neste ano. A primeira e a segunda turmas se destacaram pelo julgamento de recursos repetitivos. Alguns foram levados à Corte Especial, como o tema 1076, que vedou a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor. O julgamento foi em março e você acompanha agora os destaques na retrospectiva do STJ. O colegiado concluiu o julgamento do tema 1076 dos recursos repetitivos. O relator, ministro Og Fernandes, estabeleceu 2 teses sobre o assunto. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. E apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. No voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade foi pensada para situações excepcionais, em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo, ou o valor da causa é muito baixo. Além disso, o magistrado pontuou que não se deve confundir valor inestimável com valor elevado. Ao sustentar a inviabilidade da fixação de honorários por equidade em causa de grande valor,
O relator disse se tratar apenas da efetiva observância do CPC, não cabendo ao Poder Judiciário reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal. Sobre o temor de honorários demasiadamente altos nas causas em que a fazenda é vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o relator lembrou que o CPC atual prevê especificamente essa situação, ao incluir no parágrafo 3º do artigo 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência de 1% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. E agora a retrospectiva 2022 dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Em junho, o plenário do STF, por maioria, validou suspensões de cláusulas coletivas de trabalho sobre jornada de motoristas de carga. Vamos acompanhar. A Confederação Nacional dos Transportes, autora da ação, questionava decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de tribunais regionais do trabalho. A CNT alegava violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia e da livre iniciativa. Essas decisões invalidaram normas coletivas firmadas entre transportadoras de carga e motoristas, que estabeleciam que a categoria não estava sujeita ao controle de jornada antes de 2012, quando começou a valer a lei que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais. Foi levado em conta que, como existiam meios tecnológicos para o controle da jornada, não poderia ser automaticamente aplicada a norma. Com isso, os empregadores foram condenados ao pagamento de horas extras e de horas de trabalho prestado em dias de descanso ocorridos antes da vigência dessa lei. A discussão ficou dividida em duas correntes. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, entende que as decisões do TST e de tribunais regionais do trabalho são inválidas, porque a Constituição Federal assegura a supremacia da negociação coletiva. Ele foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Entendo que as decisões da Justiça do Trabalho que afastam a validade da incidência do artigo 62.1 da Convenção das Leis do Trabalho, deixando de aplicar a cláusula contratual de acordos e convenções coletivas em que deliberada sua aplicação à categoria para situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619 de 2012, ofendem os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e principalmente a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. A divergência foi aberta pela ministra Rosa Weber, que considerou que as decisões não afastam acordos nem a norma da CLT. Elas apenas concluíram que era possível realizar o controle de jornada e, por isso, eram devidas horas extras. Esse entendimento foi seguido pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Nessa linha, tenho por incabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela constatação, primeiro, da inexistência de conflito entre normas autônomas, instrumentos coletivos de trabalho, e heterônomas, legislação trabalhista, a suscitar possível desconsideração de cláusulas coletivas em face do artigo 62.1 da CLT. Ao contrário, as decisões impugnadas ajustam-se ao teor das convenções de trabalho pertinentes, traduzindo mera exegese do artigo 62.1 da CLT. O julgamento entrou no terceiro dia, faltando os votos dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Toffoli votou pela improcedência da ação. A meu ver, com as mais respeitosas vênias, as decisões judiciais da Justiça do Trabalho que procedem a essa análise à luz de cláusula convencional remissiva ao 62.1 da CLT não estão negando validade aos referidos acordos coletivos, que apenas determinaram a sua incidência. Pelo contrário, tais decisões promovem a interpretação do dispositivo de acordo com as provas produzidas nos autos, de forma a verificar se o trabalhador litigante poderia ou não ter sua jornada fiscalizada pelo trabalhador, se estava ou não anotada na sua carteira e no registro de empregados, se o controle de jornada é ou não compatível
naquele caso concreto, com a atividade externa exercida, porque não estava explicitamente na cláusula afastada a sua possibilidade de não recebimento de horas extras. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator. Não respeitar a convenção coletiva, ela é um sinônimo de insegurança jurídica, que é tudo que o país não precisa, nesse momento, do seu soerguimento econômico após esse flagelo da pandemia. Por essas razões, eu estou aderindo à tese dos que conhecem a DPF e, ao mesmo tempo, estou aderindo à tese do eminente relator e julgando procedente o pedido. O plenário, por maioria, manteve as decisões do TST e TRTs que não aplicaram acordos e convenções coletivas que suprimiram direitos trabalhistas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.